Boa noite, igreja. Muito bem. Rapaz, confesso que eu fiquei preocupado com o Wagner. O Wagner falou que agora vem o inverno, tem dificuldade de se locomover. Rapaz, casou agora, jovem. Rapaz, olha, fiquei preocupado. Orem pelo Wagner. Olha, nossa. Rapaz, Deus te abençoe, meu irmão. Revigore as forças, né? Você vai conseguir, você vai conseguir. Deixa esse pra ti, que esse aqui já está funcionando, é garantido. Tá, obrigado, mano. Obrigado. Muito bem. Convido você a ir abrindo a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso número 7. Raramente, a última coisa que eu coloco num sermão, e às vezes nem coloco, é o tema, o título do sermão. Geralmente é por último. Às vezes eu coloco só quando eu vou postar ali e carregar ali para o YouTube. Mas, às vezes, nem é tanto o tema em si, mas algo me chama a atenção e fica ali na minha mente. E quando eu li a primeira vez lá, para preparar a série, eu li todo o capítulo de Timóteo, quando chegou aqui nessa parte aqui, é aquele tipo de texto que ele muitas vezes, por conta do nosso pecado, da nossa carne, ele se torna um texto indigesto. Não que a palavra de Deus ela é indigesta, mas o nosso organismo pecador tem dificuldade de lidar com trechos da palavra de Deus. Então, esse é um sermão indigesto. Tá? Então, agora, de novo, separando o texto, estudando, refletindo de novo. Rapaz, isso aqui, ele pode, dependendo de como nós estamos vivendo, ele pode ser um texto difícil de engolir, mas necessário. O texto vai dizer o seguinte, vamos ler. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ódio nem discórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui reunidos, ó Pai. Obrigado pela liberdade que Tu nos dá, ó Deus, de estarmos aqui em volta da Tua palavra, Pai, em comunhão aqui contigo, ó Pai. Continue, ó Deus, a falar aos nossos corações, como Tu já tens falado durante esse culto, ó Pai. Receba, ó Deus, as nossas orações, as nossas súplicas. Receba, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai. E acima de tudo, ó Deus, faça a Tua vontade sobre as nossas vidas. Traga a nós, ó Deus, a Tua palavra, que é alimento e é necessário, ó Deus, para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.
bem. Nós vamos ver aqui que uma igreja em ordem, ela ora por um mundo em caos. Não é novidade para você, não é novidade para ninguém aqui, que nós vivemos em dias de caos, nós vivemos dias do que ficou muito conhecido, né, e está em alta, principalmente no nosso país, uma polarização intensa. Nós vivemos uma época onde as pessoas brigam cada vez mais por política. Nós vemos as redes sociais cada vez mais inflamadas. Nós temos vivido tempos onde as autoridades estão totalmente desacreditadas. E o mais preocupante de tudo é que os cristãos estão mais inclinados a discutir do que orar. Em meio a esse cenário de caos, Paulo escreve a Timóteo, e ele não começa aqui estabelecendo nenhuma espécie de estratégia. Ele começa aqui com oração. Ou seja, antes de confrontar o caos do mundo, Deus está ordenando o coração da igreja. Deus está trabalhando o coração da igreja. E a primeira coisa que nós vemos aqui é aquilo que Paulo vai tratar e vai nos trazer aqui como prioridade da igreja em um mundo de caos. O verso 1 vai dizer, antes de tudo. Isso aqui não é uma sugestão, isso aqui, de novo, é Paulo trazendo algo que deve ser uma prioridade dentro da igreja. E ele vai usar 4 palavras para descrever o que nós conhecemos como oração. Ele vai usar súplicas, ele vai usar orações, ele vai usar intercessões, ele vai usar ações de graça. Não é muito importante para nós aqui o que cada definição dessa aponta, mas para você ter um entendimento aqui do que ele está querendo dizer, quando ele fala súplica, ele está falando de aqueles pedidos intensos que nós levamos a Deus e necessitamos de uma urgência. Nós estamos declarando a Deus, Deus, eu preciso da tua intervenção aqui nesse momento. Isso é uma súplica, são súplicas. A segunda característica aqui é orações. Aqui já define aquela nossa comunicação geral com Deus. É o nosso relacionamento, é a nossa devoção, é a nossa reverência a Deus. Nós oramos, Deus, eu me coloco diante de Ti. É através da oração que nós reconhecemos a dependência de Deus. Um crente ora. Um crente que não ora, não é crente. A terceira característica é intercessões, ou seja, orações em favor de outros. É quando nós nos colocamos no lugar de alguém. Deus age na vida dela, meu Deus. Age na vida do meu irmão. Meu Deus, eu oro para que tu haja na vida dos meus amigos. Então a gente está intercedendo por alguém. A quarta característica mostra aqui ações de graça, ou seja, é o reconhecimento grato, de um coração grato pelo que Deus já fez. Deus, obrigado por tudo o que o Senhor já realizou. Ou seja, resumindo, o que Paulo está chamando a atenção aqui é porque a igreja tem que trazer a oração como uma prioridade, de uma maneira intensa, diversificada nas suas orações e mantendo uma constância. Ou seja, a oração precisa fazer parte da igreja. Resumindo novamente, uma igreja em ordem, ela vai suplicar nas crises, ela vai se relacionar com Deus em oração, ela vai interceder pelos outros e ela agradece em tudo. Em tudo ela dá graças. Amém? O problema é
que a igreja hoje ela está mais preocupada a debater do que orar. Ela está mais preocupada em reagir do que interceder. Ela está mais preocupada e interessada a criticar do que se quebrantar diante de Deus. Isso só demonstra uma desordem espiritual. João Calvino dizia que nada é mais negligenciado pelos homens do que a oração, embora nada seja mais necessário. O que ele está dizendo? Que nós negligenciamos o que mais nós necessitamos. Faz uma varredura na sua vida com Deus, na sua vida espiritual com Deus. O quanto nós negligenciamos a oração. Entenda, a oração é algo que nós dependemos, que nós necessitamos. Não podemos negligenciar a oração. Quando a oração deixa de ser prioridade, o caos ele vai deixar de ser combatido. E aí nós entramos aqui numa segunda questão, no verso 2. Aqui que o nosso estômago pecador ele começa a embrulhar. Aqui que ele começa a daquele embrulho. O texto vai dizer que nós devemos orar por autoridades, nos apontando aqui que nós devemos orar pelas nossas autoridades em submissão à soberania de Deus. O texto vai dizer pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Talvez você possa estar se perguntando ou falando em voz alta dentro da sua mente, dentro do seu coração: pastor, Paulo escreveu isso porque ele não conhece os nossos governantes. Paulo está escrevendo isso porque ele não conhece as autoridades do meu país, do meu estado, do meu município. Ele não sabe as pessoas que detêm o poder no meu país. E aqui entra um detalhe bem importante. Uma informação muito importante para a gente entender o texto de uma maneira mais profunda. O que a gente chama de contexto. Paulo está escrevendo essa carta aonde a igreja de Éfeso, aonde o destinatário original, os primeiros que leram essa carta, Timóteo e depois a igreja de Éfeso, eles estavam vivendo debaixo do Império Romano. Aí entra mais um agravante ainda, se não bastasse. Se você for estudar, se for ver, esse período que Paulo escreveu a carta é o período que quem governava era um imperador conhecido como Nero. Nero era conhecido por ser corrupto, era conhecido por ser violento e é conhecido até hoje, por ser um dos maiores perseguidores de cristãos. É graças a Nero que o Império Romano ele promove a primeira grande perseguição aos cristãos. A igreja, desde sempre, ela foi perseguida, mas agora, a partir de Nero, há ali o carimbo oficial do Império, ou seja, é Roma que está perseguindo os cristãos. Isso acontece depois de um episódio muito famoso, onde há um incêndio em Roma. E muitos vão acusar Nero por ter incendiado a própria cidade. Há alguns estudos, alguns fatos que vão até defender Nero, vão mostrar que Nero nem estava na cidade. Porém, a culpa recaiu sobre ele. E Nero, para se livrar da culpa, ele precisava achar um culpado, ele precisava culpar alguém, e ele responsabilizou os cristãos. E a partir daí, meus irmãos, começa uma perseguição cruel aos cristãos. Os cristãos passaram a ser presos, passaram a ser torturados, passaram a ser mortos publicamente. Relatos históricos, como o de Tácito, vão descrever cristãos sendo queimados como tochas humanas. Tácito vai descrever também cristãos sendo lançados aos animais, nos coliseus.
também o que nós já conhecemos, né? Cristãos sendo o quê? Crucificados. Nesse mesmo período, houve então um martírio de muitos cristãos, principalmente dos líderes do cristianismo. A tradição cristã afirma que durante o reinado de Nero, o apóstolo Pedro foi morto. Foi morto, crucificado de cabeça para baixo. O próprio apóstolo Paulo também foi executado durante esse período. A segunda carta de Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. E aí é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Imagine lá a igreja lendo essa carta. Lendo, e chega nessa parte, diz assim, olha, orem pelas suas autoridades. O que Paulo está dizendo? Vocês devem orar por Nero. Vocês devem orar pelo Império Romano. É forte isso, né? É desafiador. Principalmente porque confronta a nossa geração. Porque hoje, meus irmãos, nós oramos somente por quem concorda conosco. Nós oramos, meus irmãos. Isso eu estava pensando, né? Geralmente quando a gente vai orar ou vai fazer a nossa lista de oração, já reparou que as pessoas que nós oramos, nos preocupamos, são as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convém nós orarmos. É como se é benéfico nós orar por pessoas que estão próximas de nós. Dificilmente nós oramos por pessoas que estão longe do nosso radar, que nós não temos conexão. Geralmente as nossas orações são muito egoístas até nas pessoas que nós decidimos orar ou não. Quem nós não concordamos ou quem nós não gostamos, nós não oramos, nós amaldiçoamos quem nós discordamos. Vivemos tempos, meus irmãos, que nós estamos confundindo o reino de Deus com ideologias mundanas, ideologias desse mundo. Estamos tratando o evangelho, o cristianismo, como mais uma ideologia desse mundo. Aí Paulo vai dar a razão. Vocês devem orar. E sabe por que vocês devem orar? Para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Aí você deve se perguntar, nossa, que bom, ele pensa no nosso conforto, ele pensa na nossa estabilidade, ele pensa na nossa vida financeira, ele pensa, nossa, conforto, vida tranquila, ele pensa que eu possa viajar, que eu possa ter mais prazer na minha vida. Paulo está dizendo que nós devemos orar para ter uma vida tranquila e mansa, para termos um ambiente favorável para o avanço do evangelho. Nós devemos orar para as nossas autoridades em submissão a Deus, para termos uma vida de tranquilidade mansa, para que possamos cada vez mais pregar o evangelho, para que cada vez mais a igreja possa avançar. E muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso conforto. Nós queremos que os governos mudem, porque nós queremos uma vida melhor, nós somos muito egoístas. Mas o propósito aqui é um só, é que o evangelho avance, para que o reino de Deus avance. Nicodemos diz que a igreja não muda o mundo tomando o poder, mas dobrando os seus joelhos. O único, meus irmãos, que tem poder e condições para mudar governos é Deus. Provérbios 21. O coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Entenda uma coisa, Deus não reage à história, Ele governa a história. Nosso Deus é soberano, Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Não coloque Deus como um aliado político que uma hora ganha e outra hora perde.
Não coloque Deus como um derrotado, como alguém que está alinhado a uma ideologia. Não caia nesse erro de diminuir a grandeza do nosso Deus. Romanos 13:1 vai dizer que todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram colocados por Ele. Nero foi colocado por Deus. Se temos autoridades boas ou ruins, meus irmãos, não importa, ambas foram colocadas por Deus. Em tudo, meus irmãos, Ele tem um propósito, e nem sempre nós vamos saber o porquê. Mas é Ele que governa tudo e todos. Nós devemos orar, meus irmãos, por autoridades, não porque nós concordamos ou apoiamos o sistema. Entenda isso. Nós estamos reconhecendo quem está acima de todos os sistemas. Assim, reconhecendo a autoridade e a soberania de Deus, nós possamos reconhecer os nossos pecados, clamar a Deus que, independente dos homens que estejam exercendo autoridade no nosso país, por exemplo, que eles exerçam bons governos e governem da mesma maneira para todos. Essa deve ser a nossa oração. O texto de Timóteo vai seguir ali no verso 3 e no verso 4. E ali nós vemos revelado o coração de Deus, o coração do nosso Deus. Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Deus é soberano, meus irmãos. E Ele nos revela aqui algo que nós já devíamos saber. Temos que ter esse conhecimento, que o nosso Deus, o nosso Senhor, tem um coração salvador. Enquanto nós estamos nutrindo um ódio, desejando o inferno àqueles que não concordam, àqueles que são opositores, àqueles que são adversários políticos, Deus está dizendo o seguinte: eu quero salvar essa pessoa. Eu quero salvar pessoas como Ele. Ele deseja, meus irmãos, salvar todo tipo de pecador. Ele quer que ele seja salvo e conheça a verdade. Lembre-se, quem ele salvou no início do capítulo, no início do livro de Timóteo, 1 Timóteo? Quem? O pior dos pecadores. Ele salvou o pior dos pecadores, o nosso Deus. Enquanto nós nutrimos ódio, raiva, rancor, nós queremos vingança, nós queremos tomar conta, queremos o poder, o nosso Deus, Ele quer salvar pecadores. John Stott dizia que nenhuma igreja pode reivindicar conhecer a Deus se ignora o interesse missionário de Deus pelo mundo. Enquanto nós estamos querendo assumir o poder dos reinos desse mundo, que o próprio Jesus recusou quando foi tentado por Satanás, Deus está salvando pecadores. O objetivo é um só: salvar pecadores. E nós queremos o poder. Se Deus deseja salvar, meus irmãos, como é que nós não vamos orar? Como é que nós, como igreja, representantes de Deus aqui nesse mundo, nós não vamos orar? Como é que nós vamos ficar selecionando pessoas por quem nós vamos orar? Como se nós decidíssemos quem merece ou quem não merece a salvação. Esquecemos quem nós éramos, quem nós somos. Esquecemos que Deus salvou o pior dos pecadores, que Deus veio para salvar pecadores. A oração, meus irmãos, ela tem um propósito, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus.
muitas vezes o nosso coração anda de uma maneira desalinhada. Eu diria mais, a igreja evangélica do nosso país, do nosso Brasil, precisa alinhar o coração com o coração de Deus. Nós, como Igreja Batista Colina, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós precisamos estar alinhados com o nosso Senhor. Ali no verso 5, no verso 6, nós vemos o fundamento da nossa oração. Um só mediador. Há um só Deus e um só mediador. Ele é Jesus Cristo. Aqui está o centro, meus irmãos, desse texto. Nós não oramos baseados em políticas, nós não oramos baseados em mérito, nós oramos baseados em Jesus Cristo. Nós oramos e é possível a nossa oração porque nós temos um caminho, nós temos um mediador. Esse mediador se entregou por nós, pagou o preço e abriu o acesso até Deus. Ou seja, se há um único mediador, então não existe outro caminho, não há outra saída. Além de nós estarmos falando de um caminho que é exclusivo, nós estamos falando também que há uma só esperança. Há um só caminho e há uma só esperança. Nós oramos porque nós temos acesso a Deus através de Jesus. Nós temos um mediador que leva as nossas orações ao Pai. E nós oramos, meus irmãos, porque nós temos esperança até para os governos corruptos, até para os governos ruins. Se Cristo morreu por pecadores, não há autoridade fora do alcance da oração. Amém? Pouco amém nessa mensagem. Muito pouco amém. Qual é a missão da igreja em meio a esse caos? Paulo ele vai aliar, ele vai colocar a oração dentro da missão, dentro da vida da igreja. Ele vai dizer ali no verso número 7, para isso fui designado pregador. Paulo conecta a oração com missão, ou seja, a igreja que ora é a mesma igreja que prega, e a igreja que prega é a mesma igreja que alcança pecadores. O problema é que muitas vezes nós queremos uma transformação no nosso contexto, no nosso caos, mas nós não queremos interceder, nós não queremos orar. Nós queremos uma transformação sem oração. Nós queremos um impacto sem declararmos a dependência em Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos declarando que nós dependemos de Deus. Que é Ele que vai por nós. É Ele que resolve. É Ele que transforma. Há uma frase aqui que eu deixei bem destacada aqui para nós refletirmos, do Keller, que ele vai dizer que a oração, preste bem atenção nisso aqui, a oração é o meio pelo qual Deus nos dá muitas das coisas que Ele já decidiu conceder. Eu creio, meus irmãos, que Deus, por exemplo, para você entender um pouco mais essa frase, eu creio que Deus já decidiu salvar muitos pecadores aqui na nossa fronteira. Já está escrito, já está decidido por Deus. O que nós precisamos fazer é orar. Orar. Você tem orado? Nós temos orado por salvação nas nossas cidades. Por salvação no nosso país. Não caia nessa de achar que um governo vai transformar a realidade de um país. Só a salvação em Cristo Jesus transforma vidas, transforma ambiente, transforma realidades.
transforma países. Nós vivemos em um mundo caótico, meus irmãos, mas Deus chamou a igreja para... Ele não chamou para nós dominarmos politicamente, também não chamou para nós fugirmos da realidade, não nos chamou para ficarmos travando uma guerra ideológica sem fim. Jesus nos chamou como igreja para orarmos, para intercedermos, para proclamarmos o seu reino e para sermos pacificadores. Esse é o nosso chamado para nós como igreja. Talvez a gente sempre tenha a impressão de que o mundo está cada vez pior ou maior que antes. A crueldade, o mundo, a nossa percepção é que o mundo piora a cada ano que passa. Você já não parou para pensar que talvez não é o mundo que está piorando, mas é a oração da igreja que está cada vez menor? Talvez não seja um mundo que esteja tão pior assim. Olha, nós estamos falando de uma realidade, um império romano, um império cruel. Talvez não seja um mundo que esteja piorando cada vez mais. Talvez nós, como igreja, estejamos orando menos, orando pouco, intercedendo pouco. Qual foi a última vez que nós oramos por alguém que nós não gostamos, que nós não concordamos? Qual foi a última vez que nós oramos pelas nossas autoridades? Não sei não, pastor. Eu acho que eu não concordo muito com o Paulo. Acho que Paulo viajou aí. Pois é, mas Jesus vai dizer também, né? Para amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Aí não dá, não tem para onde fugir não, meu irmão. Não tem. A gente precisa enfrentar a realidade. Eu estava escutando uma música essa semana, até botei hoje para escutar, para ver a letra dela, né, direitinho ali. É uma música bem animada, está até de fundo desses reels na internet. Ela fala que nem o Coliseu parou a igreja, nem os leões pararam a igreja, que nada foi capaz de parar a igreja. É uma verdade, a igreja está aí, ó, nada parou a igreja. Mas se a igreja não for fiel, se a igreja não orar, ela vai empacar. O contexto, as circunstâncias desse mundo não são capazes de parar a igreja. Mas a nossa omissão com relação àquilo que nós fomos chamados pode nos empacar, sim. Como nós podemos aplicar essa mensagem durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia? Ore. Ore. Mas ore por quem você discorda. Sabe o que nós temos em comum? Nós conhecemos mais de uma pessoa que nós não discordamos. Às vezes eu discordo da minha esposa, mas ela sempre tem razão. Eu que discordo. Nós sempre temos alguém em que nós não concordamos. Aqui na igreja, nós temos pessoas, irmãos, que nós não concordamos. Ore por eles. Ore pelas autoridades que você não confia. Quer uma lista? Eu te dou uma lista. Tem um monte de autoridades que eu não confio. A gente precisa orar. Porque se nós não confiamos nas autoridades, tem alguém que nós confiamos, que é Deus. Aquele que colocou cada uma das autoridades no lugar onde eles estão. Precisamos orar a Ele. Não limite as suas orações por uma mudança política. Isso não vai mudar nada. Ore por salvação. Nós precisamos de um país rendido ao Senhor, prostrado ao Senhor. Precisamos entender o que Deus tem a nos ensinar. Precisamos orar por conversão, meus irmãos, salvação.
Essa é a verdadeira transformação. Precisamos orar para que a igreja de Jesus se converta. Não a igreja verdadeira de Jesus, mas esse bando de evangélico que tem no nosso país. A gente precisa pregar para nós mesmos. Porque se esses números fossem uma verdade, o nosso país era outro. Falta oração. E ore com base em Jesus Cristo, não com base nas suas emoções. Ore com base em Jesus. Ele termina o texto de uma maneira muito bonita. Que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio e nem discórdia. Que a nossa oração, meus irmãos, esteja sendo entregue ao único mediador, ao único Salvador. Que possamos, como igreja, meus irmãos, orar mais. Precisamos orar mais. Orar da maneira correta. Que possamos aplicar cada uma desses desafios para nós essa semana. Ore por quem você não discorda. Não, por quem você discorda. A carne, não adianta, a carne. Ore pelas autoridades que você não confia. Ore por salvação. E ore com base em Jesus Cristo. Amém?